Boa noite, meus amigos. Boa noite, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Nesse dia 14 de maio de 2020, aqui estamos chegando para estudarmos um pouco mais juntos, que possamos aprender um pouco mais o Evangelho do Cristo e, em especial, colocarmos em prática estes ensinamentos na nossa vida. E por isso nós agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor pela graça da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dispensado ao longo da nossa trajetória e, em especial, nestes momentos pelos quais nós estamos passando. Constantemente, estes companheiros estão conosco para nos auxiliar, nos orientar, nos intuir a escolhermos os melhores caminhos para a nossa vida. Agradecemos a todos estes companheiros encarnados que constantemente também estão conosco, estudando juntos, nos auxiliando na caminhada, nos auxiliando no aprendizado, nos auxiliando na semeadura do Evangelho do Cristo. Então hoje, aqui estamos chegando mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro Agenda Cristã. Hoje já chegamos no capítulo 35. 35, que tem como título Aprenda com a Natureza. Então André Luiz nos traz aqui várias frases sobre o nosso comportamento e de que forma deveríamos nos comportar seguindo os exemplos que a natureza nos dá, o comportamento da natureza. Então aqui ele começa nos dizendo da seguinte maneira: resplandece o sol no alto, a fim de auxiliar a todos. Então aqui ele nos fala que deveríamos aprender e que devemos aprender com a natureza, começando aqui pelo sol que resplandece no alto, a fim de auxiliar a todos. Então que possamos na nossa caminhada, na nossa trajetória, nos comportarmos assim como o sol, resplandecendo no alto, mantendo o equilíbrio constantemente, a fim de auxiliar os companheiros de jornada. Porque se não estivermos brilhando a nossa luz através do equilíbrio constante, de que forma iremos auxiliar? É por isso que Jesus nos chamou a atenção e continua a nos chamar a atenção 2000 anos depois: brilhe a vossa luz. Que possamos ser assim como o sol, brilhando a nossa luz para iluminar o caminho de outros companheiros de jornada ao longo da nossa trajetória. Na sequência, André Luiz nos chama a atenção em relação às estrelas. As estrelas agrupam-se em ordem. Então aqui ele nos chamando a atenção para que nós também possamos nos agrupar constantemente em ordem, agrupando sem desordem, porque a natureza nos dá esse exemplo de ordem em todos os lugares. E aqui ele nos chama a atenção em relação às estrelas. As estrelas estão aí distribuídas aos milhões no universo, mas tudo em ordem. Não existe desordem. E aí na sequência ele diz ainda que o céu tem horários para a luz e para a sombra. Então que possamos também nos organizar assim
da forma que a natureza nos exemplifica, brilhando a nossa luz constantemente, e quando surgir a sombra, nós também sermos bons, nós também auxiliarmos, mesmo naqueles momentos sombrios da nossa vida, mas também auxiliarmos, porque durante a noite nós também podemos auxiliar os outros companheiros de jornada, assim como a natureza também, mesmo na escuridão, continua agindo constantemente, nos auxiliando. E na sequência ele nos diz que o vegetal abandona a cova escura, embora continue ligado ao solo, buscando a claridade a fim de produzir. Então, que possamos também nos comportarmos desta forma, continuarmos ligados ao solo divino e produzindo, buscando a claridade e produzindo constantemente na nossa caminhada. Nós temos condições de fazer isto, desde que nos esforcemos para que isto aconteça na nossa vida. E uma próxima frase que André Luiz nos chama a atenção, nos diz o seguinte, que o ramo que sobrevive à tempestade cede à passagem dela, ou seja, da ventania, mantendo-se, não obstante, no lugar que lhe é próprio. Então aqui ele nos chama a atenção em relação àquele comportamento que deveria ser o nosso, que mesmo com as tempestades que possam abater sobre nós, que possamos ceder a estas tempestades, sermos flexíveis a estas tempestades, mas ao mesmo tempo sermos resistentes. Conforme aqui nós trouxemos para ilustrar isto que André Luiz nos fala em relação à questão do ramo que cede à passagem da tempestade, é só nós olharmos aquela história simbólica do bambu. O bambu, sem sombra de dúvida, nos dá um belíssimo exemplo de resistência e ao mesmo tempo de flexibilidade. E aí ele nos diz o seguinte, que o bambu ele permanece de pé porque teve a humildade de se curvar na hora da tempestade. Então, na hora da tempestade, o bambu ele se curva para não quebrar. Aquelas árvores que são mais resistentes, que não são flexíveis assim como o bambu, elas acabam se quebrando. E o bambu, mesmo que envergue, mas ele continua de pé. Passa a tempestade e ele está ali no mesmo lugar, com a sua resistência e ao mesmo tempo com flexibilidade. Então nós também precisamos agir desta forma, adquirirmos a resistência do bambu e ao mesmo tempo sermos flexíveis, também igual ao bambu, para os momentos de tempestades na nossa vida. E na sequência ele nos diz sobre a rocha, que a rocha garante a vida no vale por resignar-se à solidão. Então, nos momentos de solidão da nossa vida, ou na nossa vida, na nossa trajetória, que possamos também agir com resignação, assim como a rocha. Mas mesmo assim, conforme ele nos chama a atenção, a rocha ela está cumprindo a sua tarefa ali no local onde ela se encontra, no vale onde ela se encontra, no local da natureza onde ela se encontra inserida, ela está cumprindo a sua função, mesmo que em solidão. E ainda ele nos diz que o rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. Então, que possamos também trazer para a nossa vida a lição do rio, contornando os obstáculos e seguindo adiante até chegar a alto mar. Então, que possamos seguir adiante, mesmo com os obstáculos que apareçam no nosso caminho, que possamos contorná-los para seguirmos adiante. E ele diz ainda que a ponte serve ao público sem exceções. Ou seja, a ponte ela não faz escolha
quem deva atravessar sobre ela, quem deva atravessar de um lado para o outro, utilizando a sua estrutura. E aí nos diz por quê? Por afirmar-se contra o extremismo. Então aqui ele nos diz que a ponte serve ao público sem exceções por afirmar-se contra o extremismo. Então a ponte para ela é indiferente quem atravesse sobre ela de um lado para o outro. E na sequência ele diz ainda que o vaso serve ao oleiro após suportar o clima do fogo. Então que possamos nos comportar também aqui na vida assim como o vaso, mesmo depois de passarmos o clima do fogo, suportarmos o clima do fogo na nossa vida, que possamos continuar servindo ao oleiro da vida, continuarmos servindo a Jesus na nossa trajetória, continuarmos servindo a Deus na nossa trajetória. A pedra brilha depois de sofrer as limas do lapidário. Então a pedra preciosa, ela vai brilhar ainda mais depois que ela sofrer todo o procedimento de burilamento que o lapidário procedeu em relação a ela ou contra ela. Então, se ela não suportar, conforme ele nos fala aqui, ela não vai brilhar. Então, da mesma forma, deve ser o nosso comportamento também suportar este lapidário da vida, que um dia, com certeza, vai fazer com que nós brilhemos verdadeiramente a luz que está incrustada em cada um de nós. E por último, ele nos diz ainda que o canal preenche as suas finalidades, aqui ele falando do canal que transporta água. Então ele preenche as suas finalidades por não perder o acesso ao reservatório. Então que possamos também trazer para a nossa vida esse exemplo do canal utilizado para a água ou pela água e não perdermos o acesso ao reservatório divino, continuarmos ligados constantemente a este reservatório divino e servindo assim como canal, transportando boas energias, bons exemplos e sempre ligados a esse imenso e infinito reservatório divino chamado reservatório do amor. E ele diz ainda, encerrando, que a semeadura rende sempre de acordo com os propósitos do semeador. Então ele nos fala que a semeadura ela vai render sempre de acordo com os nossos propósitos. Quais são os propósitos na nossa vida e para a nossa vida quando estamos realizando algum procedimento de semeadura? Os nossos propósitos são sempre aqueles melhores propósitos para o bem? Façamos esforços verdadeiramente, buscando, conforme André Luiz nos fala aqui, o exemplo que a natureza nos dá. Aqui ele nos traz alguns exemplos, mas com certeza na natureza, no universo, encontramos e encontraremos muitos outros exemplos. E para encerrarmos este momento de reflexões para esta noite, trouxemos aqui ainda de André Luiz, do livro Os Mensageiros, no capítulo 34, que tem como título Oficina de Nosso Lar. O último parágrafo deste capítulo nos fala sobre a nossa responsabilidade quanto à nossa transformação. E é o que a doutrina espírita nos mostra, é o que a doutrina espírita nos traz sobre a nossa responsabilidade, porque a doutrina espírita não realiza um processo de transformação por si só em nós. Nós temos que colocar em prática estes ensinamentos, é responsabilidade nossa. E aí André Luiz nos diz aqui, que o acaso não define responsabilidades nem atende à construção séria. A edificação espiritual
A edificação espiritual pede esforço e dedicação. Mais uma vez aqui lembremos Jesus, quando ele foi questionado: Senhor, haverá os que se salvam? E aí Jesus nos respondeu há 2000 anos atrás, e continua a sua resposta a ecoar em nossos ouvidos espirituais: fazei esforços. Então aqui André Luiz vem e nos reforça, vem aqui e repete que nós alcançaremos isto, a nossa edificação espiritual, só através do esforço constante para esta edificação e dedicação constante. Assim como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atenderem eficientemente a sua tarefa nos portos, também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam o papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que, por elas, possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens, até animalizados, ignorantes e infelizes. Então aqui ele nos chama a atenção que aqui entre nós, assim como essas simbologias que nós encontramos na natureza, nós temos estas âncoras, estas pessoas que são bem mais fortes, bem mais esclarecidas do que nós, são bem mais dispostas do que nós, que servem de intermediários para nos trazer as orientações do plano superior, do plano divino, do plano espiritual, para nos auxiliar em nossa trajetória. Pensemos nisto e agradeçamos a Deus por colocar estas criaturas em nosso caminho, porque Deus, ele não nos auxilia diretamente, ele nos auxilia através destes filhos seus, que já têm o esclarecimento necessário e suficiente para servirem de intermediários, para nos auxiliar em nossa trajetória. Uma boa noite a todos, paz aos nossos corações, e que possamos seguir adiante, firmes e confiantes, não vacilarmos jamais em fazermos as melhores escolhas para a nossa vida. Paz aos nossos corações, um abraço fraterno, meus irmãos, e até a próxima. Até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Paz a todos.